Olá, amados. Seguimos nossa leitura da Bíblia no livro de Apocalipse e iremos contemplar hoje o capítulo 3. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse encontramos 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Gostaria de apenas destacar hoje alguns detalhes que julgo importantes referentes à igreja de Sardes. Chama a nossa atenção o fato de Jesus iniciar essas cartas afirmando que Ele conhece as nossas obras. Tudo que Jesus vai dizer depois desta afirmação inicial estará baseado naquilo que Ele sabe a respeito da vida da igreja e da nossa vida pessoal. Não são suposições, não são especulações, não são fofocas que chegaram aos seus ouvidos. Ele sabe de primeira mão. Não, Jesus conhece nossa situação, nossa realidade. Nada do que se passa conosco é desconhecido para Ele. Ou seja, Ele conhece cada detalhe, cada situação, cada problema, cada dificuldade da minha vida pessoal e da nossa vida como igreja. E Ele se importa conosco. As cartas não têm apenas uma conotação de denúncia, de críticas e acusações, mas com elas o Senhor da igreja quer nos ajudar, orientar, chamar ao arrependimento quando é o caso, enfim, nos conduzir a igreja no caminho estreito da salvação. No caso da igreja em Sardes, Jesus diz no capítulo 3, verso 1, portanto, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O povo de Sardes tinha uma vida de muita prosperidade, levavam uma vida luxuosa e livre, sem perseguição, nada lhes faltava. E isso facilmente pode conduzir a uma apatia espiritual, a uma profunda hipocrisia, ou seja, um faz de conta, uma mera religiosidade. O que Jesus expõe a respeito dessa igreja, da vida de seus membros, é assustador. Tem a ver com a intimidade com que se passa, com o que passa no coração e não somente na aparência das pessoas. Jesus diz: sei o que se passa contigo. Conheço as suas obras, todo o trabalho, atividade, reuniões, projetos sociais, sei disso tudo. Você tem a reputação de estar vivo, mas na verdade está morto. Esse tipo de diagnóstico só o próprio Senhor Jesus é capaz de fazer, pois só Ele acessa a intencionalidade da nossa alma, daquilo que fazemos. Diante dele, o que conta não é apenas a atividade em si, mas também a motivação com a qual nós a realizamos. Em nossos dias, esta mesma hipocrisia segue presente em nossas vidas e na vida da Igreja de Cristo. Por exemplo, se você pode ajudar em obras de caridade, contribuir em campanhas como a nossa aí, Braços Abertos, mas quem sabe você sequer possui uma ligação espiritual com o Deus vivo. Ou então, quem sabe você se sente próximo a Deus ou até mesmo adota a doutrina teológica correta, mas não produz nem obra evangelística, nem obra social, não ama as pessoas. Como diz Tiago, e ele questiona com razão em sua carta, capítulo 2, verso 15 e seguintes: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Pergunta Tiago. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou ainda essa reputação de estar vivo possa se referir à pessoa que, digamos, cuja falta de fé em Deus e a ignorância a respeito de Jesus e a sua obra na cruz e a rejeição desse evangelho ou não acolhimento do Cristo vivo pela fé
reproduz apenas um formalismo religioso completamente morto. Ou seja, reduz a fé cristã a um mero ativismo social. Ou ainda gera uma forte mentalidade defensiva e ou orgulho das próprias realizações. E não por último, essa reputação de estar vivo, mas estar morto, pode se referir a pessoas que tentam preencher seu vazio espiritual com gratificações sensoriais, ou seja, com experiências de êxtase espiritual que estimulem grandemente os seus sentidos e sentimentos, mas não passa disso. Então, o que podemos concluir de Sardes é que se trata de uma comunidade gravemente afetada por uma fé fingida, uma fé de aparências. Contudo, Jesus prescreve a única cura possível, o reavivamento espiritual. Verso 2 e seguinte, ele diz: desperte, esteja atento, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus, diz o Senhor. Lembre-se do que ouviu e lembre-se do que acreditou no princípio, quando você chegou à fé. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão, diz o Senhor. Se esse diagnóstico do Senhor serve em nós, então é hora de despertar. É hora de buscarmos em arrependimento uma caminhada em intimidade comprometida com o Senhor e Salvador de nossas vidas. Faça isso. Amém.